E a questão é a morte. A filosofia tem em seus pensadores muitas considerações a respeito da morte. Conheceremos agora algumas dessas considerações. Surpresos? Não fiquem. Vocês não viram nada ainda. Comecemos pelo primeiro. Diz ele: quem ensinasse os homens a morrer, os ensinaria a viver. Qual é o nome do sujeito? Michel de Montaigne. Percebam que o cara está dizendo que o sentido da vida consiste em aprender a morrer. Como é que eu sei que alguém viveu bem? Se essa pessoa morre bem. Não me perguntem o que é morrer bem. Mas se quiserem perguntar, uma morte bem morrida que eu poderia apontar para vocês é a de São Francisco de Assis. Existem filmes vários que tratam da vida de São Francisco. Então eu vos remeto a ver. Podem ir ao YouTube, ponha lá filme sobre São Francisco e aí vocês assistem e verão que, para mim, se existir uma morte, como eu dizia, bem morrida, a de São Francisco foi uma dessas. Pela sobriedade, mas eu não posso adiantar demais também os comentários, porque muitos de vocês certamente terão a curiosidade de ver o filme, e se eu falar demais, perde a graça, como sempre. Outro pensador que disse algo relacionado à morte foi Nietzsche. Ele disse assim: o que se tornou perfeito, inteiramente maduro, quer morrer. Vão notando as coisas aí. Quem é que quer morrer? Quem já é maduro, quem já é perfeito. Os imperfeitos ainda se agarram à vida. Não vou entrar demais nos comentários, senão tira a graça. E aí vocês não têm mais o que pensar. Brincadeira, mas ao mesmo tempo não, entanto. Albert Camus falou o seguinte: só um problema filosófico verdadeiramente sério, que é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. Perceberam, então? Muitos teóricos, muitos pensadores trabalharam a questão da morte. E nós faremos o mesmo trabalhando com alguns tópicos bem específicos. O primeiro deles tratará a morte como enigma. E aquela frase chave que todo mundo costuma dizer, que a morte é o destino inexorável de todos os seres, ninguém escapa, só há uma certeza na vida, papapá, é o carro-chefe dessa nossa consideração. Uma observação importante já antropológica em relação à morte é que ela é algo da qual somente o homem tem consciência. Os outros seres não têm. Nós achamos, né? Por se perceber finito, o homem aguarda com ansiedade o que poderá ocorrer após a morte. A crença na imortalidade da alma, na vida depois da morte, simboliza bem a recusa da própria destruição e o anseio de eternidade. O homem tem essas duas coisas. Anseia pela eternidade e se recusa à destruição. Este pensamento é muitas vezes utilizado pelos ateus para dizerem o seguinte: não existe vida depois da morte, mas o ser humano não aceita morrer. Como ele não aceita morrer, ele inventa que não vai morrer, que na verdade a morte é só uma passagem, depois tem mais coisa. Mas na verdade não tem mais nada. Isso são os ateus que dizem, não estou falando nada, aí é com vocês. Cada um acredite
no que quiser, no que achar que tem ou não sentido. Para mim, pouco se me dá. Muito bem, estudos a respeito dos primórdios da nossa civilização fazem um relacionamento do aparecimento das primeiras angústias metafísicas do homem ao registro dos sinais de culto aos mortos. Tá? Um estudo antropológico se considerou o ser humano lá nos seus primórdios, lá nas cavernas, tentando averiguar como é que o homem tem lidado com as suas angústias, que ele chama aí de angústia metafísica. São angústias do tipo, quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, o que acontece depois da morte. Essas angústias metafísicas, elas se prendem, segundo esses estudos, ao próprio culto dos mortos. Quando a gente fala em culto aqui, não é muito nesse sentido moderno de hoje, não. É nesse sentido de cultivar a memória dos mortos. A morte, desde o início, ela se mostra como uma fronteira, que não significa apenas o fim da vida, mas o limiar de outra realidade, o começo de uma outra realidade. E esta nova realidade, ela é instigante, portanto, olhando desse ponto de vista, a gente deveria ficar curioso para ir logo para ver o que tem do outro lado. Ela é instigante exatamente porque ela é ininteligível, ou seja, a gente não entende. Por mais que nós digamos coisas aqui, são sempre coisas que ficarão no mundo da fé. Não dá nunca para dizer assim, é assado, até porque para cada manifestação que parece provar alguma coisa em relação a isso, sempre há uma contraprova. E aí a questão se esvai mesmo na fé. Eu acredito que é assim, eu acredito que é assado. Uns acreditam que só volta a alma, e ela voltando encarna de novo no outro corpo, vive outra vida. Outros acreditam que não há volta de nada, morreu, acabou, é tudo por lá. Passa-se pelo julgamento e em seguida separa-se os bodes das ovelhas, os bons vão para um lado, os maus vão para outro. E outros, terceiro grupo, acredita que não tem nada disso, não tem volta de alma, não tem negócio de julgamento, de separação. Morreu, acabou, tchau, não resta mais nada, não tem nada do outro lado. Bom, repito, sempre muito cuidado. Eu nunca digo nada em relação a mim. Aí a fé de cada um. Isto é ininteligível, portanto difícil de entender, incompreensível, e também é atemorizador. Não saber o que há do outro lado, se é que há, dá-nos muito medo. É sempre complicado falar a respeito disso, porque o medo nos acompanha constantemente quando falamos a respeito do que há do outro lado. A morte daqueles que amamos e a iminência de nossa própria morte, portanto, a nossa experiência da morte, que é o quê? Pensar um pouco na minha, como é que vai ser, será que eu vou morrer assim, assado, vai doer, um monte de coisa, e ao mesmo tempo vendo como é que os outros morrem, eu vou formando opiniões, eu vou formando ideias a respeito de como deverá ser a minha. Então, essa sensação, essa vivência da minha morte antes de ocorrer, de fato, e ao mesmo tempo a experiência da visão, do sentimento, da morte de outros, isso estimula a crença a respeito da imortalidade. Isso é importante porque vai ao encontro do que muita gente imagina. Os cientistas trabalham nessa linha aqui. Se você perguntar a um cientista a respeito da imortalidade da alma, ele vai dizer que não. E aí, se você for retrucar com argumentos, por exemplo, do tipo bíblico, ele vai dizer que, na verdade, isso nunca aconteceu. Aqueles textos são textos literários. Se são literários, é como se fosse um romance. Eu crio o personagem, faço o diálogo que eu quiser, ponho na boca do personagem e ele fala. Não quer dizer que aquilo existiu, que aquilo
seja verdade, etc, etc, etc. E aí o cientista vai dizer exatamente que essa crença, ela nasce para confortar as pessoas. Já que é tão difícil aguentar que não tem mais nada do outro lado, aí as pessoas criaram essa crença a respeito da imortalidade da alma. Se você for à Bíblia, por exemplo, e achar textos falando a respeito da imortalidade, para provar o cientista, ele dirá que o próprio escritor bíblico sentiu esse medo e reforçou essa ideia. Não esqueça que essa ideia, antes de estar na Bíblia, ela está em várias civilizações antigas. Aqui nós temos algumas representações da morte. Normalmente ela é representada assim, como uma senhora de capuz, vestida de negro. Temos aquela questão da machadinha da morte. E aqui nós temos as figuras dos pensadores sobre os quais eu falei um pouco, porque eles disseram coisas relevantes a respeito da morte. O Michel de Montaigne e o Friedrich Nietzsche. Muito bem. Vamos agora passar para outro ponto a respeito disso, que é a respeito das mortes simbólicas. Karl Jasper disse: existe algo em nós que não pode se crer suscetível de destruição. Preste atenção a isso. O ser humano, segundo uma compreensão a respeito dele, é corpo e alma. Se você quiser o nome, tudo bem. Se não quiser, você pode dizer: ele é matéria e é espírito. Tanto faz o nome que você queira dar. O que interessa é que, independente do nome, você vai admitir a existência de dois princípios no ser humano. Um princípio material, que se expressa através do corpo, que tem forma, tem cor, tem tamanho, tem um timbre de voz e por aí vai. E há um aspecto imaterial, se você quiser dizer anímico ou espiritual. E esse aspecto se exprime por outras ideias não palpáveis, como a inteligência, a capacidade de criação, uma série de coisas. Então fica patente a existência desses dois princípios, um físico e outro espiritual no ser humano. Karl Jasper vai dizer que o ser humano não acredita que ele possa ser destruído por completo. Alguma coisa nele pode e deverá ser destruído, mas algo deve ficar. Não esqueça que o argumento a respeito da imortalidade da alma é tirado principalmente dos livros de Platão e desenvolvido por Aristóteles, no sentido de que há uma valorização daquilo que é imaterial. Quanto mais material, mais passível de destruição é. Como a alma não é material, ela não é passível de destruição. É assim que ele argumenta. Tendo essa crença de que existe uma coisa no homem que nunca vai se acabar, naturalmente, pensando desse modo, nós chegaríamos à aceitação de que é inevitável que desde o início da cultura humana houve o recurso à fé religiosa. E para que isso? Para que se usou a fé religiosa desde o início da cultura humana? Para aplacar o temor diante do desconhecido. Quando isto é posto deste modo, a questão da imortalidade da alma e da própria fé na vida pós-morte, ela é equiparada à questão dos mitos. Os mitos, como eu disse antes, sempre são uma explicação para um problema real. Por exemplo, por que está chovendo? Há o medo da chuva e aí alguém quer se tranquilizar. E aí lá vem a historinha inventada, criada para exatamente dizer, não se preocupe não, isso aí acontece porque... Aí lá vem o porquê. O porquê acalma, a pessoa fica tranquila. A questão da morte, nesta explicação, entra nesse mesmo caminho de uma tentativa de aplacar o temor diante do desconhecido. Através dos tempos, a consciência religiosa tem oferecido muitas convicções e estas convicções orientam o comportamento humano diante da morte.
Eu já falei de principalmente 3 rumos de convicções. E é interessante colocar que a convicção da inexistência de tudo depois, ela é uma convicção que nega a religião. Normalmente, as convicções religiosas põem algo para depois. As convicções não religiosas retiram esse algo. Estou falando da vida pós-morte. A angústia da morte tem levado à crença na imortalidade e na aceitação do sobrenatural, do sagrado e do divino. Já expliquei isso. Falei que aceitar que há um sobrenatural, que há um divino, que há uma vida depois, na mente dos cientistas, dos antropólogos, etc., arqueólogos, ela se prende a esta ideia de que o ser humano é um ser angustiado, morre de medo do que tem do outro lado, e por isso ele criou essa crença. Eu sei que você vai dizer, mas essa crença é muito bem elaborada. Só que a elaboração dessa crença sobre a imortalidade da alma, ela não é uma coisa de um dia para o outro. São anos e anos, desde que o ser humano se tornou, digamos assim, um ser inteligente, ele vem elaborando isso. E aos poucos as religiões vão dando uma sistematização, uma organicidade, uma organização a esses pensamentos esparsos, dispersos, separados, e aí vai se juntando. Se você fizer um estudo a respeito de todas as religiões, não assim como eu estou dizendo, mas de cada uma em particular, você vai perceber que quase todas têm os mesmos elementos. E aí, em alguns lugares, você vai ficar meio assim, como é que isso aqui está nesta religião, desta civilização, que não tem nada a ver com essa outra, e está nessa outra aqui também? O grande estudo dos antropólogos consiste principalmente, quando tratam dessa questão, em tentar explicar como é que uma coisa que está aqui também aparece acolá.